Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Em breves minutos estaremos iniciando a nossa atividade pública, exposição de palestra doutrinária e aplicação do passe. Aguardemos alguns instantes, preparemos-nos para esse momento. Os que desejarem magnetização das águas, por gentileza, deixem-nas separadas nas imediações em que se encontram, porque na prece final iremos pedir aos benfeitores que estarão nos acompanhando para estarem conosco nesse momento. Só mais alguns minutos, já vamos iniciar. Mais uma vez, sejam bem-vindos, boa noite. Vamos dar início ao nosso trabalho. Lembrando que sempre começamos com uma prece, e essa prece é quando nos preparamos efetivamente para entrarmos em sintonia mental, através do pensamento, com os benfeitores que vão estar nos assistindo durante todo esse tempo. Jesus, abençoe-nos, porque nas tuas bênçãos nos sentimos acolhidos, protegidos, amparados. Estendemos o nosso pedido também para que tu possas atender os nossos familiares, os nossos amigos e a quem mais soubermos que estejam em necessidades. Te agradeço esse momento importante, agradecendo também ao Pai pela vida, pela situação em que estamos experimentando. Em teu nome, em nome dos benfeitores que estão nos acompanhando, desde aqui da nossa sede até onde nos encontramos em nossos lares, ou no lugar que quer que estejamos agora. Assim, em teu nome, iniciamos a nossa atividade desta noite. Vou passar de imediato ao nosso irmão Jesus Samuel, da Casa Espírita do Caminho, que vai nos trazer comentários e elucidações a respeito da inveja e do ciúme, tormentos voluntários. Com a palavra, Jesus Samuel. Boa noite, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Agradecidos ao Criador por mais essa oportunidade e rogando ao sublime Galileu nos envolva em sua paz, iniciamos com o amparo dos emissários amoráveis dessa casa de amor a reflexão da noite, que versará sobre temas do Evangelho segundo o Espiritismo. Pode alguém sofrer porque quer? São voluntários os tormentos? Uma das nossas maiores conquistas é a liberdade de escolher e de decidir os nossos próprios caminhos. Mas na busca pela felicidade, nós nos deparamos com sofrimentos que criamos e que não deveríamos encontrar. Realidade esta que muitas vezes não aceitamos.
Afinal, a nossa estreita visão, dirigida pelo orgulho, pela ganância, pela vaidade, pela imprudência, pelo apego excessivo à matéria, nos leva a imputar a Deus, ao próximo, ao mundo, ou a possíveis resgates de um passado que não merecemos, as causas da nossa infelicidade, daquilo que nos inquieta. Analisando friamente os efeitos, veríamos que a grande maioria das dores e privações, que costumamos chamar tormentos, decorrem de atos do presente. Atos esses buscados pela inversão de valores que vivenciamos. Acreditamos muitas vezes que ao determos determinado objeto do nosso desejo, isso nos preencherá e tudo ficará melhor na nossa vida. Porque afinal é aquilo que nós queremos e envidamos esforços para conseguir. Porém, quando alcançamos o nosso objetivo, que é o objeto da posse, parece que novo vazio se faz presente. E vamos assim buscar um novo objeto que preencha esse vazio. Nova busca, nova conquista, obtemos o que queremos e novo vazio. E assim seguimos. Mas até quando nós vamos com essa vontade, esse desejo de querer mais e mais? Até certo ponto é uma reação natural do ser humano. Nós pedimos para renascer na Terra e essa oportunidade nos encaminha para um planeta ainda de provas e expiações, porque buscamos a reabilitação moral. Então é ilógico imaginar que viríamos para cá apenas para adquirirmos coisas, valores materiais e tesouros. Mas ainda continuamos nos desgastando por questões materiais. No Livro dos Espíritos, a questão 719, os Espíritos da codificação nos informam: é natural a busca pelo bem-estar. Mas quando a transformamos em símbolo para os nossos desejos, nós somos conduzidos às viciações. Quando nos excedemos na procura a qualquer custo, e assim nos transformamos em tiranos, porque prejudicamos o próximo. São essas formas de conquistas e buscas descabidas que nos levam a caminhos tormentosos. Percebemos que ainda não aprendemos a controlar nossos impulsos e a dar o devido valor ao que realmente necessitamos. Na questão 922 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec inteligentemente pergunta aos construtores da codificação: há uma medida comum de felicidade para todos os homens na Terra? E eles respondem: para a vida material é a posse do necessário, e para a vida espiritual é a consciência tranquila e a certeza no futuro. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, que vai tratar das aflições, sofrimentos, angústias, tormentos, infelicidades, nós encontramos um subtítulo: Instruções dos Espíritos, mensagens a respeito do tema apontado. No item 23, Fénelon, pseudônimo de François de Salignac de la Motte, Duque de Fénelon, poeta e escritor francês, depois bispo católico, ele nos deixa a mensagem sobre os tormentos voluntários
em Lyon, 1860. Nós também encontramos Fénelon e suas mensagens em O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns. Então ele vai nos deixar essa informação, abre aspas, vivemos incessantemente em busca da felicidade, que também constantemente nos foge, porque a felicidade sem impurezas não se encontra na terra, impurezas no sentido de imperfeições morais. Como reencarnamos em um planeta provacional e expiatório, aqui só poderemos alcançar a felicidade relativa. Mas nós queremos mesmo é a felicidade plena. E os benfeitores espirituais então nos asseveram: a felicidade relativa que o homem pode gozar vem da paz dos sentimentos, da consciência do dever cumprido, da busca do entendimento das diferenças de ideias, dos usos e dos costumes, vem do respeito aos outros, no exercício das leis e da justiça, sem colocar-se como acusador e juiz do seu próximo, auxiliando-o sempre que possível nas suas necessidades físicas e morais. Então, se nós tivéssemos essa felicidade plena, a primeira coisa com certeza que nós faríamos era tirar de perto de nós todas as doenças, todas as tristezas. E os amigos espirituais então nos socorrem no Livro dos Espíritos, a questão 716, quando eles respondem a Kardec: o homem é insaciável. Ele quer a felicidade plena, mas só acredita encontrá-la nas coisas materiais. A natureza traçou o limite das nossas necessidades na nossa constituição física, mas as viciações alteraram as nossas atitudes e procedimentos. E com isso nós criamos necessidades que são dispensáveis. Então retornamos ao capítulo 5, item 23, quando Fénelon faz uma pergunta: haverá maiores tormentos para a humanidade do que os causados pela inveja e pelo ciúme? Quando dizem que nós somos invejosos ou ciumentos, nós dizemos: não, não sou nem invejoso nem ciumento. Dizer-se não ter, não ser, faz parte dessa visão que nós temos de nós mesmos. É nesse aspecto que inveja e ciúme são os principais tormentos voluntários. Ambos são a raiz de muitos crimes cometidos na Terra. São impulsionadores de guerras, de assassinatos e toda espécie de males. Essa dupla é gerada pela inferioridade moral e são condições do pensamento, atingindo pelos sentimentos inferiores como dardos mentais aquele que é o alvo. Então o ciumento, inseguro dos próprios valores, ele vai descarregar a fúria do estágio primitivista em manifestações de escândalo, que são ridículas, quanto perturbadoras, onde ele se consome, ateando incêndios em ocorrências imaginárias, com a mente exacerbada pela suspeita infeliz e infundada muitas vezes, e envenena-se com a revolta insana, envolvendo objetos e posições, posses e valores, aguilhoando suas vítimas nos limites egóicos da presunção. A inveja é o sentimento que nos faz desejar o que é do próximo.
É um misto de sentimento de orgulho, quando nós acreditamos ser melhores que os outros, e um sentimento de egoísmo, porque tudo nos deve ser dado. Então, os amigos espirituais, lá na questão 933 de O Livro dos Espíritos, vão responder a Kardec: felizes aqueles que não conhecem a inveja e o ciúme, que são dois vermes roedores, é a figura que eles apresentam. São sentimentos doentios criando dores desnecessárias. Nós encontramos uma parte da dissertação do Espírito São Luís, lá na Revista Espírita, em julho de 1858, quando ele vai falar sobre um homem, e ele vai dizer, abre aspas, vede este homem, seu espírito está inquieto, sua infelicidade terrena chega ao auge, ele inveja o ouro, o luxo, a felicidade aparente ou falsa de seus semelhantes. Carrega consigo em todos os momentos de sua miserável existência física uma serpente que alimenta e que lhe sugere sempre os mais fatais pensamentos. Então ele pensa, sou um homem como os outros, tenho tanto direito quanto eles. Por que sou deserdado? Então assim, a inveja e o ciúme, campo mental, iniciado nos pensamentos, impulsionado nos sentimentos, geram energias negativas que nos prejudicam, em primeiro lugar, e depois atingem diretamente aqueles que nos cercam e que se afinam conosco, amplificando o seu raio de ação, atingindo muitas vezes a muitas pessoas. Porque o invejoso não consegue ser feliz. Sua mente atormentada não alcança paz. O seu sono, que deveria ser revigorante, é interrompido e desgastante, pois o seu pensamento está continuamente ligado ao objeto de sua inveja, seja objeto material ou não. O invejoso quer ter para si o que não lhe pertence, ou o que ainda não conseguiu adquirir. Ele olha para o que o outro tem e pensa, como ele pode ter comprado esse carro? Como ele pode usar as roupas que se veste? Como pode estar sempre viajando? Como pode viver feliz? E aí vem aquela demonstração concreta da inveja. Eu, que mereço tudo isso, não tenho nada disso. Então o ciumento, por sua vez, é aquele apegado, que igualmente não tem paz, excedendo nos cuidados com aquilo que acredita ser seu. Nós vemos isso entre casais, entre amigos, entre pais e filhos, entre pessoas para com seus animais de estimação. Vemos nas profissões, as tentativas de domínio a todo custo, numa ânsia de dominação, não aceitando opiniões diferentes como resposta. Quantas mentes doentias perturbadas por sua própria intemperança, falta de confiança e de discernimento, ainda não reconhecendo seus verdadeiros tesouros gravados na intimidade, e que não se encontram nas coisas da terra. Bastaria apenas olharmos para dentro de nós mesmos. Novamente nos socorremos do Livro dos Espíritos, quando a questão 919, clássica, Agostinho, Santo Agostinho, ele vai nos falar do autoconhecimento,
nós precisamos valorizar o que somos e a deixarmos para segundo plano o amor ao que temos, porque somente levaremos daqui aquilo que conseguirmos desenvolver em nós: bons sentimentos, o conhecimento através da instrução, tesouros que ninguém nos tira e não se deterioram, segundo o mestre, que o homem não rouba, a traça não rói e a ferrugem não corrói. Valorizamos a vida para despertarmos para um novo dia, compreendendo a oportunidade que Deus nos dá a cada manhã de novo aprendizado. Também aqui está embutido a constituição física que temos. Ela é a ideal para a nossa proposta de evolução. Também a família que formamos, o local em que vivemos, tudo compõe o universo divino que está cheio de oportunidades para o nosso aprendizado. Então, o autoconhecimento da questão 919, o objetivo é descobrirmos a nossa realidade essencial, nossas conquistas reais, nossos pontos frágeis emocionais, os valores que precisam ser revistos, as qualidades que requerem aprimoramento, os hábitos infelizes que reclamam superação, bem como as necessárias atitudes que aguardam maior cota de maturidade do senso moral. Nem mesmo aqueles que tiveram íntima ligação com Jesus, privando do seu convívio maravilhoso, estiveram imunes à inveja e ao ciúme. João proibiu alguns homens de orientarem sofredores porque eles não faziam parte do grupo que seguia o Mestre. O Evangelho de Marcos nos apresenta: cada um dos apóstolos pretendia ser o maior, tornando tensas as relações entre eles. Tiago e João postularam os lugares ao lado do Mestre, com isso causando a indignação do resto do grupo. E Jesus nos apresenta a parábola do filho pródigo, oferecendo magnífica ilustração sobre ciúme e inveja. A literatura espírita está repleta de exemplos de espíritos que caíram em erro em virtude da inveja e do ciúme, resultado da indisciplina mental, pela falta de autoestima, que começou na vida física e se estendeu pela vida espiritual. Os pensamentos menores, negativos na vida física, quando constantes, nos levam a verdadeiros tormentos, acabando por desaguar no corpo físico. Todo mal é de ordem espiritual, então seu reflexo se dará no corpo perispiritual e após no físico, atingindo o sistema, surgindo então as doenças. Mas Jesus nos deixa um roteiro seguro para seguirmos. Cabe-nos acreditar e agir de maneira a encontrarmos um amanhã melhor. Os benfeitores espirituais nos instruem: acautela-te contra a inveja e o despeito, a inconformação e o ciúme, aprendendo a conquistar alegria e tranquilidade ao preço do esforço próprio, porque tais pensamentos te precedem os passos, plasmando-te hoje o caminho de amanhã. E no Livro dos Espíritos, a questão 926, nós temos uma chamada de atenção maravilhosa. Abre aspas. Invejais os que vos parecem os felizes da terra.
E aí a pergunta: sabeis porventura o que lhes está reservado? Muitas vezes a pessoa não se conforma com a sua situação mais simples, esquecida de que ali está realmente a sua jornada, e vai invejar aquele que tem posses. E esse amigo espiritual então está dizendo: sabemos por acaso o que está reservado àquela pessoa naquela posição? Então nós vamos encontrar uma outra pergunta: o que fazer para diminuir a importância dada à vida material? Nós vimos: conhecer-nos, para libertar-nos das nossas defecções morais. De que maneira? Estudando a doutrina espírita, com o hábito saudável da boa leitura, o hábito da prece, para que vivamos em sintonia e convivência com os mensageiros do bem, façamos beneficência, procuremos amar aqueles difíceis de amar, vamos buscar o relacionamento fraternal, com a conversa edificante, porque tudo constitui psicoterapia exata que deverá fazer parte da agenda diária de todos nós. Nós não podemos nos esquecer que estamos adstritos às leis naturais e imutáveis, dentre elas a lei de atração e a lei de causa e efeito. E nós vamos atrair aqueles que sintonizam conosco. É o que permeia nossas mentes e que vai direcionar o nosso futuro. Então, uma mente atormentada provocará um verdadeiro caos na oportunidade presente. Então, a doutrina espírita nos esclarece e nos apoia com muita precisão. É preciso o estudo nobre para que compreendamos sobre os motivos das emoções descontroladas. Os reais motivos estão fixados no cadinho do inconsciente profundo, construídos ao longo das milenares reencarnações, e que nós deixamos sair para transformar-se em inferioridade moral, como inveja, ciúme, a partir do orgulho e do egoísmo. Então a doutrina espírita nos ensina compreensão, tolerância construtiva, bondade permanente, paciência e incessante renovação mental para o bem dos outros. É imprescindível viver em paz, elevando-se moralmente, sempre apresentando atitudes gentis, com sentimentos solidários, entendendo a verdade. Precisamos apresentar a real fraternidade com o amor altruísta. Então é preciso fugir ao brilho fatal do egoísmo, do orgulho, da cólera, da vaidade, para que possamos apagar as labaredas da inveja e do ciúme, que levam à discórdia e atiram corações invigilantes aos despenhadeiros do crime e do sofrimento. Lembremos-nos que dentro de nós geramos também clarões que ameaçam, que perturbam, que confundem e que arrasam. E aí então nós podemos nos perguntar: que espécie de claridade irradiamos no nosso caminho?
Estamos moralmente melhorados? Estamos realmente cooperando com o Cristo na extinção das trevas dos homens? É preciso manter o cultivo da paz, da solidariedade, criando um campo mental de harmonia capaz de manifestar-se por automatismo diante de qualquer ocorrência geradora de aflição. E são os pensamentos disciplinados que têm essa árdua tarefa de nos educar. Jesus permanece o exemplo máximo do controle das emoções, não se deixando perturbar jamais. Em todos os seus passos, o amor e a bondade, assim como a compaixão e a misericórdia, estavam presentes. Então, quando o sublime Galileu disse: "Bem-aventurados os aflitos", não se referia a ser bom sofrer ou viver angustiado, mas sim como passamos pelas situações a que somos desafiados. É preciso entender e aproveitar bem as oportunidades recebidas. Agindo assim, nos preparamos para sentir a felicidade relativa que a terra nos permite usufruir. Retentores da livre vontade de escolha, precisamos extirpar os sentimentos de culpa. O passado nos deixa lições, mas vale para nós o presente, o respeito que temos para conosco, libertando-nos das mazelas geradas, buscando ajuda, se necessário, nos conhecendo, nos valorizando como criaturas de Deus. Então procuremos a paz íntima que mora dentro de nós. Onde o amor impera, não há sofrimento. Olhemos para a vida futura. Tudo o que pudermos fazer pelo bem do nosso irmão hoje, nós recolheremos amanhã em bênçãos de paz, finalmente livres de qualquer tormento. Que fique para a nossa reflexão, queridos e queridas. Obrigado pela oportunidade. Continuemos em paz. Boa noite. Agradecemos ao irmão Jesus Samuel pela exposição, pelas reflexões que nos trouxe, pedindo aos benfeitores que o abençoem juntamente com seus familiares. Antes de passarmos para a nossa prece final, quero destacar e fazer o convite para as nossas duas próximas exposições doutrinárias. Na quinta-feira, às 16 horas, que também apresentamos de forma híbrida, isto é, com presença aqui em nossa sede e também virtual em nossa plataforma. Então, dia 27, quinta-feira, 16 horas. O tema, cuidar do outro. Sabemos disso? Cuidar do outro. Vamos aprender? 16 horas, fica o convite para todos. E no dia 29, no sábado, temos a nossa exposição doutrinária dialogada, onde cada um de nós poderá fazer seus comentários, colocar uma observação, fazer uma pergunta. O tema de sábado, às 19h30, será a ação das preces em nossas vidas. Nós conseguimos identificar a ação das preces? Vamos trocar algumas ideias sábado, 19h30. Venham participar conosco. E todas as manhãs temos um momento diário de oração às 9 horas em ponto nesta plataforma. Vamos, portanto, à nossa exposição da prece final, quando estaremos aqui aplicando o passe coletivo. E todos aqueles que estão em casa estarão recebendo essas mesmas bênçãos, essas irradiações potencializadas pelos benfeitores que foram destacados por Jesus para nos acompanhar em nossos lares ou onde quer que estejamos nesse instante. Oremos, portanto. É um momento de gratidão, Mestre. Aqui viemos para aprender a nos comportar e agir melhor na vida. Viemos aprender sobre a lei de Deus, sobre as nossas próprias fraquezas e potencialidades. É tão bom nos banhar de conhecimento e ampliar também a nossa capacidade intelectual e aprofundar
a sonda do autoconhecimento para nos descobrir um pouco melhor. Abençoe-nos. A cada um de nós, envolva-nos nestas bênçãos de amor. Bênçãos que vêm carregadas de energias benfazejas salutares. Essas energias estão sendo derramadas sobre nós e aprofundam-se em nosso ser para fazer morada em nosso espírito, no espírito de todos nós. Amigo Jesus, conduza-nos os passos e que a esperança não desapareça, mesmo ante o vendaval das iniquidades e das vicissitudes da vida. Sentindo-te em cada instante, em cada momento, e a cada rogativa tu vem nos atendendo, quero te dizer da nossa alegria por estarmos sendo conduzidos por ti. As tuas orientações judiciosas, mas sobretudo amorosas, para nos envolver nestas bênçãos. Te agradeço, Mestre. E peço mais uma vez que todos nós que aqui estamos sejamos contemplados nestas vibrações salutares, enviando também pelo nosso pensamento aos nossos irmãos a quem estamos endereçando os nossos pensamentos. Em teu nome, finalizamos o encontro desta noite. Assim seja. Boa noite a todos, até o próximo encontro. Fiquemos todos com Deus. Boa noite.